Olá, boa tarde. O governo do Amazonas prometeu reforçar a partir de hoje o envio de alimentos e medicamentos para os índios no sul do Amazonas. As famílias dos homens que continuam desaparecidos na Transamazônica também vão receber ajuda. Desde o mês passado, a região passa por conflitos entre indígenas e moradores locais. A reunião realizada neste domingo foi mais uma tentativa de amenizar um conflito que se arrasta há quase um mês no sul do Amazonas. Desta vez, a discussão entre Exército, Índios, Polícia Federal e o governo do estado também foi acompanhada por representantes da Presidência da República e do Ministério da Justiça. No encontro, ficou definido que, a partir de hoje, seria criada uma força-tarefa para intensificar o envio de 860 cestas básicas e mais de 300 quilos de medicamentos para aldeias da Reserva Tenharim, além do amparo social e financeiro às famílias dos desaparecidos. Nós estamos também tomando medidas de longo e de médio prazo, na medida de estabelecer a paz aqui nessa região e que possa permitir que a população indígena e a população não indígena possam conviver como sempre conviveram, em paz. Ainda segundo o governo do estado, o reforço no policiamento em Humaitá e no distrito de Santo Antônio de Matupi serão mantidos e mais homens devem ser enviados para Apuí. A Força Nacional também deve ficar no município por mais 90 dias. De acordo com o comandante militar da Amazônia, o Exército só vai retirar as tropas que auxiliam na região quando a situação for normalizada. Estamos trabalhando em atividades, primeiro, aumento da segurança para que os índios possam voltar a segurar. Segundo, garantir alimentação, suprimento de gêneros para ele. E terceiro, assistência de saúde também. Uma vez concluído isso e normalizada a vida na região, nós damos por cumprida a missão do Exército. Outro assunto discutido na reunião foi o cancelamento do pedágio cobrado pelos índios Tenharim no trecho da Transamazônica que passa pela reserva indígena e que ainda é motivo de impasse entre índios e moradores locais. Para compensar a extinção da cobrança, o governo do estado do Amazonas sugeriu para a Presidência da República a criação de um programa de assistência financeira para os índios Tenharim. O assunto deve ser acompanhado na semana que vem. Há uma resistência, porque esse pedágio veio desde 2008 e os índios se tornaram dependentes dessa arrecadação. Então, eles estão resistindo a apresentar algumas necessidades, algumas propostas eles apresentaram. O desaparecimento de 3 homens na Transamazônica no mês passado motivou uma onda de violência entre os índios e moradores locais. 4 inquéritos sobre os conflitos na região estão em andamento e devem ser concluídos nos próximos dias. 3 deles são conduzidos pela Polícia Federal de Rondônia e apuram a morte do cacique Ivan Tenharim no dia 3 de dezembro, além dos incêndios provocados em prédios da União e a destruição de moradias e locais usados para cobrar pedágio na terra indígena Tenharim. O outro é conduzido pela Polícia Civil do Amazonas e investiga o desaparecimento dos 3 homens. Esse inquérito precisa ser concluído para que, uma vez apurado, os culpados venham a receber a punição que a lei assim determina. Um acidente envolvendo 14 veículos parou o trânsito esta manhã na Avenida Torquato Tapajós, na capital. 4 pessoas ficaram feridas. Dentro do carro, o condutor recebe os primeiros socorros do SAMU. Todas as 4 vítimas do acidente ocorrido esta manhã sofreram escoriações e só puderam sair com a ajuda dos socorristas. Os feridos foram encaminhados a hospitais da capital. O acidente na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus, envolveu ao todo 14 veículos, 11 carros de passeio, 2 caminhões e um ônibus articulado. Este instrutor de trânsito de uma autoescola, que estava no carro com um colega de trabalho, um dos feridos, acusa o motorista deste veículo de ter causado o acidente. O caminhão ele causou todo esse engarrafamento aí, esse acidente, que vocês estão observando aí. Causa do caminhão, o cavalo mecânico. Já o motorista do cavalo mecânico se defende. O rapaz do Astra me fechou e ele foi embora. Não deu tempo de você? Não deu, foi só isso. Só isso pode ver, tá bom? Cerca de 20 passageiros que estavam no ônibus conseguiram sair ilesos no acidente. A pista molhada e a alta velocidade são 2 combinações que podem provocar acidentes como o desta manhã.
De acordo com o Manaus Trans, em época de chuva, acidentes no trânsito sobem em média 20%. É aí que o condutor tem que ter a atenção redobrada. Agora, só a perícia pode apurar as verdadeiras causas do acidente, que causou congestionamento de 5 quilômetros no sentido bairro-centro e aproximadamente 2 quilômetros no sentido contrário. O laudo pericial vai afirmar se foi um acidente só ou se foi vários acidentes em cadeia. Sabemos que em época de chuva o asfalto ele não tem aderência como tem numa pista seca. E o cuidado também com a manutenção do veículo, com o freio, com as condições do pneu do veículo. Guardar a distância é fundamental. E durante a chuva desta manhã, um veículo invadiu uma unidade básica de saúde no bairro Petrópolis, em Manaus. Apesar do susto, apenas a motorista do veículo se feriu, mas sem gravidade. A motorista teria perdido o controle do veículo nesta ladeira, na rua Danilo Correia, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A pista molhada fez o carro derrapar antes de bater na frente desta unidade básica de saúde. A UBS S41 ficou com a fachada parcialmente destruída. Os atendimentos foram suspensos nesta manhã e ainda não há previsão de retorno dos serviços na UBS. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as consultas precisam ser reagendadas. Balanço divulgado pelo Detran revela que as mortes em acidentes de trânsito associados ao consumo de bebida alcoólica caíram 50% no Amazonas. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, entre janeiro e novembro do ano passado, foram registradas 104 mortes em acidentes no estado. No mesmo período de 2012, a associação perigosa entre álcool e direção havia provocado 248 mortes. A redução acontece logo após ter entrado em vigor, em dezembro de 2012, a nova lei que trouxe mais rigor para os flagrantes de embriaguez ao volante. Antes, a alteração era constatada apenas por meio do exame do bafômetro ou de sangue. Agora, os agentes de trânsito e policiais também podem comprovar que o motorista está dirigindo sob efeito de álcool com o próprio testemunho ou de terceiros, além de outros meios de prova, como testes clínicos e vídeos. Segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista que apresentar 0,33 miligramas de álcool no bafômetro ou concentração de álcool por litro de sangue igual ou maior a 6 decigramas, já responde por crime de trânsito. E veja a seguir aqui no Band Cidade, polícia investiga mais uma morte de taxista na capital. E veja também, escolas do Grupo Especial de Manaus têm 10 dias para se adequar às exigências da Justiça do Trabalho. Esta tarde, mais 3 escolas foram vistoriadas.